A gente já vai abrir aqui o nosso Plantão Médico Bandeirantes de hoje, então vamos lá. Plantão Médico Bandeirantes. Bom, pra gente não perder tempo aqui, já vamos abrir o nosso Plantão Médico Bandeirantes de hoje com a nutricionista Tainara Gotardi. Tudo bem, Tainara, como vai? Seja muito bem-vinda, prazer enorme, hein? Oi, Danilo, bom dia, tudo bem? Tudo Prazer jóia. estar com vocês, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu que agradeço a disponibilidade de nos atender nesse sabadão. E você sabe que na semana passada a gente falou bastante aqui sobre medicina funcional e integrativa. E um dos pilares da medicina funcional e integrativa é justamente a nutrição, a alimentação saudável. E por isso que hoje a gente está te convidando, Tainara, para a gente conseguir se aprofundar nessa questão que na semana passada deu o que falar, mexeu muito com os nossos ouvintes. Muitas perguntas e que infelizmente, não é porque como a gente estava num assunto mais amplo de medicina funcional e integrativa, algumas questões relacionadas à nutrição e alimentação saudável, a gente deixou passar, não é? Mas os ouvintes ali com dúvidas sobre o café da manhã, a importância do café da manhã, de fazer essa primeira refeição, do jejum, né? Hoje em dia a gente encontra jejum de tudo que é tipo aí na internet, o jejum intermitente, o jejum disso, daquilo. Então, já queria começar nesse nosso quadro de prestação de serviço, de saúde, de qualidade de vida. Queria começar perguntando sobre a primeira refeição do dia, que é o café da manhã, e queria saber a importância, se é realmente a refeição mais importante do dia, se a gente não pode pular de maneira nenhuma. O que você tem a dizer sobre o café da manhã, hein, Tainara? Danilo, eu também adoro essa área da medicina integrativa, da nutrição integrativa, porque ela preza muito olhar o paciente como um todo. Então, levar em consideração não somente o teórico, mas aquilo funciona para aquele paciente de acordo com a rotina dele, de acordo com os objetivos e como está não só a alimentação, mas o sono, a atividade física. Então, engloba muito. E sobre o café da manhã, é exatamente esse mesmo quesito. O café da manhã para algumas pessoas é muito importante e vai fazer toda a diferença na qualidade de vida, na performance, na disposição, se não for feito. Para outras pessoas, às vezes acaba sendo mais interessante não ter o café da manhã e fazer um desjejum, por exemplo, no meio da manhã. Então, acho que é importante saber quem que é essa pessoa. Por exemplo, alguém que busca hipertrofia muscular precisa consumir uma quantidade X de calorias por dia, que normalmente é uma grande quantidade. Ter uma refeição logo que acorda é uma forma de conseguir distribuir mais. Então, não fazer aquelas refeições grandes, depois acabar ficar fazendo 3, 4 refeições no dia. Mas alguma pessoa que acorda sem muita fome, não há necessidade de acordar e já realizar o café da manhã de uma maneira muito forçada. Ela pode esperar um pouco, fazer depois de 1, 2 horas, 3 horas, a sua primeira refeição do dia, e pode ser algo mais leve, uma fonte de proteína, os ovos, ou até a suplementação de uma proteína em pó, por exemplo, whey protein, ou até as castanhas oleaginosas para quebrar esse jejum de uma forma saudável. Então, depende muito disso. E para pessoas que têm muito pico de fome, que isso é bem comum hoje em dia, principalmente por conta de ansiedade, estresse, aquela rotina agitada. Então, pessoas que chegam no almoço com aquele pico de fome, não conseguem controlar, porcionar bem a quantidade, aí é interessante realizar uma refeição sim pela manhã também, principalmente com fontes boas de proteína e de fibras, que é o que mais fornece saciedade para nós. A ouvinte aqui, a Mariluz Puzov, ela disse que para ela é a melhor refeição, o café da manhã. Ela pode ficar sem almoçar ou jantar, mas nunca sem café da manhã. E você sabe, Mariluz, que para mim é justamente o contrário. Eu passo bem sem café da manhã, eu não tenho o hábito de tomar café da manhã, de me alimentar pela manhã, aí eu vou almoçar, né? Acabo almoçando cedo ali por volta de 11h30, meio-dia, mas fico sem o café da manhã. Mas então, o que você está dizendo, Tainara, é que primeiro a gente precisa se conhecer e ver as nossas necessidades. Então não é que é uma obrigatoriedade de tomar o café da manhã, de ter que tomar o café da manhã. É se conhecer e ver se há necessidade de fazer essa refeição logo pela manhã, ou então de fazer uma alimentação mais ali já no fim da manhã, início da tarde, é isso? Perfeito. E principalmente qual é o seu objetivo e como que você se sente quanto a isso.
Até para quem treina pela manhã, tem muitas pessoas que treinam 6 horas, 7 horas da manhã. Até para essas pessoas que fazem atividade física, elas podem optar pela atividade física em jejum ou não. Aí o que vai mudar? Se você vai treinar em jejum, você precisa consumir uma boa fonte de carboidrato à noite, porque é o carboidrato que vai fornecer energia para o seu músculo durante a atividade física. Se você não for treinar em jejum, então você pode fazer o jantar mais leve e optar por consumir esse carboidrato junto na sua primeira refeição do dia, cuidando com a distância entre esse pré-treino e o seu treino. Então, tudo é adaptável, mas principalmente conforme o vida real para você, que realmente consegue colocar em prática. Igual você falou, a ouvinte, ela disse que ama o café da manhã, enquanto você prefere passar sem. Então, o segredo é adaptar o que você vai conseguir manter depois. Mas, Tainara, é claro que existem vários objetivos, né? Tem gente que quer emagrecer, tem gente que quer ganhar músculo e tem gente que só quer apenas ter uma alimentação saudável e equilibrada. Pegando esse último foco, né? Esse último objetivo, que é só ter apenas ali uma alimentação controlada, com todos os ingredientes, os nutrientes que o organismo precisa, dando aqui alguns exemplos de café da manhã para os nossos ouvintes, né? Porque não vale aquele café da manhã de hotel que você vai pegando de tudo um pouco, né? Você não sai ali do café do restaurante do hotel, né? 3 opções aqui que seriam saudáveis, adequadas, indicadas para a refeição do brasileiro logo pela manhã. Eu gosto sempre de optar por uma refeição completa. Então, incluir uma fonte de proteína, uma boa fonte de carboidrato e uma boa fonte de fibra. Então, assim, nós teremos mais saciedade e é como se cada macronutriente ele vai fornecer algum tipo de benefício para o nosso organismo. Então, o carboidrato, fornecimento de energia, tanto cerebral quanto muscular. A proteína, formação de massa muscular, saciedade. As fibras, em questão de saúde intestinal. Então, assim, nós conseguimos porcionar essa refeição de uma maneira muito saudável. Incluir uma porção de fruta de manhã é uma forma ótima de incluir as fibras. Então, tanto a fruta in natura, o mamão, melão, maçã, quanto a fruta seca, por exemplo, a ameixa seca. Para quem não tem o costume ou não gosta de consumir frutas de manhã, pode consumir em outros horários do dia. Mas aí pode optar por uma fibra vindo das sementes, por exemplo, colocar uma semente de chia no ovo, a semente de abóbora ou até o psyllium. Então, são formas de complementar, ou até mesmo a aveia. Uma fonte de proteína seria, por exemplo, o tradicional ovos de manhã, que poderia unir então o pão com o ovo e a fruta, sempre optando pelo alimento mais in natura possível. Então, o pão não é uma opção que precisa ser excluída. Mas se você consegue trocar o pão, por exemplo, para uma batata doce assada, uma batata doce cozida, já é uma opção de mais qualidade, mais in natura. Ou a opção, por exemplo, do biscoito de arroz, que é semelhante ao pão, só que ele só tem 2 ingredientes. Então, unir o biscoito de arroz, por exemplo, com frango desfiado, ou a fatia de pão integral com frango desfiado. Então, são formas de unir o carboidrato com a proteína. E algumas opções, muitas pessoas não gostam dessa refeição mais pesada de manhã, como os ovos. Então, tem opções, por exemplo, overnight, que é uma mistura de iogurte natural, que só tem 2 ingredientes, traz benefícios para o intestino também. Podemos incluir o whey protein nesse iogurte para deixar ele ainda mais proteico, para pessoas que têm mais fome ou buscam um maior crescimento muscular. Misturar com as fibras, por exemplo, aveia em flocos, pode ser, por exemplo, com a chia, a linhaça. Então, tem todas essas opções, a granola também, que é uma opção super gostosa. E misturar com frutas, tanto a fruta in natura quanto as frutas secas. Então, também é uma outra opção mais diferente. Também temos as opções de vitaminas, é possível realizar de manhã uma vitamina utilizando leite de amêndoas, banana e aveia. Então, fazer no formato de shake. Ou, por exemplo, uma porção de fruta com whey e um leite desnatado. Ou uma fruta congelada, então seria no formato mais smoothie. A banana está congelada, misturado com um leite de castanha, um leite de amêndoas, um leite desnatado, ou somente a fruta. Então, são algumas opções. E também temos várias opções de panquecas que às vezes até pensamos, mas vai ter que cozinhar logo de manhã. Mas são tão práticas que em menos de 3 minutos nós conseguimos fazer. Por exemplo, unir os ovos, banana, cacau ou canela, aveia em flocos ou farelo de aveia, ou até uma farinha de aveia ou uma farinha de amêndoas, que daí seriam mais baixo em carboidrato. Misturar todos esses ingredientes e levar na frigideira. Virou uma panqueca doce. Ou nós podemos fazer a versão salgada. Então, os ovos com aveia em flocos, ou com farelo de aveia, ou com a farinha de aveia, ou com a tapioca. Então, misturou com sal a gosto, temperos naturais. Então, isso virou também uma panqueca de frigideira salgada, que nós chamamos de aveioca, de crepioca.
Pode ser recheado com queijos mais magros, queijo Minas, queijo ricota, com frango desfiado, com carne moída. Tudo isso fornece um pouco mais de saciedade também. E aí foi mais de 3 opções, mas são várias ideias para colocar no dia a dia. Tudo que nós fazemos na frigideira, nós também conseguimos misturar em uma xícara, levar a 2, 3 minutos no micro-ondas e fica como se fosse um bolinho de micro-ondas também. Também é uma opção prática. Eu adoro, né, um programa ao vivo que a gente pode aqui, né, debater, esclarecer, possibilitar que os ouvintes, né, deem as suas opiniões, perguntem, tirem dúvidas, né? E aí tem aqui a reclamação, né? O Francisco Silva está reclamando aqui no nosso chat do YouTube. Que diz o seguinte: eu sabia que essa viria aqui, viu, Tainara, porque a gente já fez em outros anos também nutrição, e eu sabia que viria essa pergunta, mas que bom, né, que daí a gente tem a chance de ajudar o Francisco, de ajudar aqui o José Matos, de ajudar o Wagner de São Bernardo do Campo. Tem aqui o Evandro também, que mandou mensagem, final de telefone 4081, e todos mais ou menos na linha do seguinte, né? Comer bem é para os ricos, né? Foi a mensagem do Francisco Silva. O José Matos diz: quem tem dinheiro para comprar tudo isso é só o rico. O pobre come na chapa ali o pão com margarina. O Evandro também aqui na mesma linha, não é? Mas não é verdade. São várias opções aqui. É claro, se você for ali comprar um iogurte, não é? Uns cereais, mas são várias opções, né, que você acabou de passar aqui para os nossos ouvintes, para todos os bolsos, né? Porque tem uma bandeja com 24 ovos que você consegue comprar e fazer ali um ovo pela manhã, um omelete, um ovo mexido, as frutas também, não é? Meu Deus do céu, é só ir num Ceasa, é só ir ali num Ceagesp, na feirinha da rua, que você encontra bastante opção ali de frutas de todos os tipos e de todos os preços também, não é? Então, eu acho que a gente precisa aqui, claro, agradeço demais a participação dos nossos ouvintes, de todos, quando eu digo que é uma reclamação, mas essa troca que é saudável, né, Tainara? Então, existe isso mesmo, de se alimentar bem, ter uma alimentação saudável, equilibrada, é sinônimo de ter dinheiro, ser rico? Custa caro, Tainara? Não, pelo contrário, é uma questão do que mais você prioriza na sua rotina. Quando nós nos organizamos, nós conseguimos trocar muitas coisas. Eu tenho vários pacientes que já me relataram o quanto eles começaram a economizar depois da mudança da alimentação, porque acabavam gastando muito comendo fora de casa. Por mais que pedir uma marmita, não que era uma marmita absurdamente cara, mas tinha o costume de, não organizava o almoço, pedir uma marmita, mas quando somava 4, 5 na semana, era um valor mais alto. Quando nós estamos com uma regra na alimentação, quando nós temos um plano alimentar porcionado, nós conseguimos otimizar todo aquele alimento. Então, você sabe exatamente quanto você precisa consumir de carboidratos, de proteínas, seja uma batata doce, seja um arroz, seja até um macarrão. Então, você consegue comprar exatamente a quantidade que você vai consumir. Então, evita também muitas sobras. E a maioria das opções sempre, claro que quando o paciente ele fala, eu quero investir na alimentação, nós conseguimos ter mais variedade, mais opções, mas principalmente suplementação que vem como um complemento, igual eu citei do whey protein, por exemplo. Mas quando eu tenho alguém na minha frente que fale, eu quero gastar o mínimo possível com alimentação, eu consigo super adaptar algo que é muito saudável na rotina. Por exemplo, o iogurte natural, ele é R$ 2 e pouquinho. Então, aveia em flocos também é uma quantidade grande que você compra no mercado e você vai utilizar nesse iogurte todos os dias, no máximo 2 colheres de sopa. Fruta, quanto mais você compra fruta da época, mais em conta é o valor. E tem também as opções de feira, enfim. Então, nós conseguimos sim, de uma forma inteligente, estratégica, optar pelos melhores alimentos e ter essas melhores condições. Mas aí nós temos que ter prioridade. Se continuar comendo, investindo na alimentação no dia a dia, e saindo muito no final de semana, ou pedindo muita alimentação fora de casa, aí a conta não vai fechar. Então, nós temos que organizar tudo isso. Não, e também mesmo as escolhas que a gente faz fora de casa, né? Muitos brasileiros acabam ali ou fazendo a marmitinha, né? E trazendo de casa pro trabalho, outros comem fora, em restaurantes aí por quilo, porque estão no meio do expediente, outros já sim têm alimentação em casa, têm o privilégio de ter alguém para cozinhar ali em casa, não é? Mas dando o exemplo aqui, pegando o exemplo de um trabalhador que vai lá num por quilo, num restaurante por quilo, não é? São as escolhas que a gente faz, né? Porque tem
tenho certeza absoluta, acho que a Tainara pode falar muito melhor, com mais propriedade, né? Mas se você colocar ali, né, a feijoada, a linguiça, o torresmo, né, a carne seca, vai dar muito mais caro do que se você optar por vegetais, por legumes, por folhas, enfim. Então, na verdade, não é uma questão de custar caro ou não, é uma questão de escolha, de hábito e querer mudar, querer partir ali para algo mais saudável, não, Tainara? Sim, até para quem almoça em buffet, em restaurante, tem uma dica muito estratégica que viu o prato no restaurante, divida ele em 4 partes. Então, como se fosse fizesse um T no prato. Então, tente optar metade do prato de folhas, legumes. Então, sempre tem em restaurante buffet várias opções de saladas, cenoura cozida, chuchu, beterraba. Então, fazer essa metade do prato de folhas, legumes, de fibras, que é o que vai fornecer saciedade. Um quarto de carboidratos, seja um arroz, a batata, a mandioca, o macarrão, e um quarto de proteína, onde entraria o frango, o bife, o peixe. E aí, entre essas opções, sempre optando mais pelo grelhado, pelo assado, pelo cozido. Então, opções que não tem tanto molho, então cuidando disso. E aí você tem um prato que você pode ir no buffet e pegar um prato praticamente com o mesmo valor, ou valor muito parecido, de uma forma saudável, então com uma boa porção de folhas e legumes, com carnes mais magras, sem excluir o carboidrato e sem exagerar ao mesmo tempo. Ou você poderia pegar esse mesmo prato com valor semelhante, mas com poucas fibras, com uma maior quantidade de carne frita, por exemplo. Então, ficar ligado nessas estratégias também é interessante. Então, o mais importante, como eu falei no começo, é você seguir algo que você consiga dar continuidade. Investir muito por uma semana e não conseguir continuar, você vai até acabar perdendo esse resultado. Então, é adaptar no dia a dia. E muitas vezes não é nem necessário fazer algo muito mirabolante. Muitas vezes o que vai fazer mais diferença no seu resultado é diminuir o refrigerante, é diminuir o açúcar do café, é incluir uma porção a mais de fruta no dia, é trocar a carne frita pela carne assada. Então comece pelas pequenas trocas, ande mais de a pé ao invés de andar mais de carro. Então as pequenas trocas vão fazer a diferença e aos poucos nós vamos complementando mais. O Arthur Simões aqui tá revoltadíssimo, né? Que diz aqui que as frutas estão absurdamente caras, não é? Que Perdão, que eu tô de sacanagem. Mas olha, Arthur, nem todas as frutas, né, estão caras. Eu abri aqui o calendário para ajudar o ouvinte aqui. Acho que aqui é uma troca, não é? Então abri aqui o calendário para a gente aproveitar as frutas de cada estação, porque as frutas, por exemplo, de janeiro a março, né, no auge do verão, tem alguns tipos ali que você encontra com opções mais baratas, como a melancia, a manga, o abacaxi. Já de abril a junho, maçã, pera, caqui. Tem também aqui de julho a setembro, não é? A mexerica, o kiwi, o abacate. E de outubro a dezembro, caju, mamão e uva, né? Algumas opções de frutas aí de cada época do ano, que essas, né, por conta da safra, você consegue ali economizar e encontrar opções mais baratas, não é? Tem muita gente querendo falar com a Tainara Gotardo. A gente vai repassar aqui as mensagens dos nossos ouvintes, né? Já disse aqui o Wagner de São Bernardo do Campo, a Audélia Vido de Santo André, o Eduardo Chacarian tá ouvindo a gente, olha que chique, em Singapura. E ele tem aqui uma dúvida sobre os benefícios ou não do jejum intermitente, se tem benefícios e qual é a recomendação. Então já vamos entrar nesse assunto, que também é uma grande discussão que toma conta da internet sobre a questão do jejum, Tainara. Eu gosto os estudos científicos sobre o jejum intermitente, eles vêm crescentes nessa parte da ciência cada vez mais, principalmente pensando em longevidade. Então, o jejum, ele traz, sim, benefícios para a nossa saúde celular, ele traz benefícios para a longevidade, para uma melhor qualidade do envelhecimento. Então, principalmente nesse quesito. Mas, da mesma forma que fazer o café da manhã, o jejum intermitente nem sempre vai ser a melhor opção para você. Então, é importante avaliar isso. Pensando em questão de saúde, então sem considerar objetivos, por exemplo, hipertrofia, performance, então mais pensando em questão saúde mesmo, manutenção do peso, eu acho interessante utilizar o jejum intermitente de forma estratégica na rotina. Então, ter um dia de jejum intermitente na semana ou 2 dias. E o que é considerado o jejum intermitente? É quando você fica mais de 12 horas sem nenhuma alimentação. Então, nesse tempo em jejum, pode consumir água, cafés,
chá sem açúcar, então nada que seja calórico, nada que o corpo precise fazer essa digestão e tudo isso vai quebrar o jejum. Mas antes de tudo, é importante saber que o jejum é um protocolo. Então não é somente cortar as refeições. Então sempre que você quebra essa janela de jejum, você tem que quebrar ela com gorduras boas. Então não adianta fazer 12 horas de jejum e ir lá e consumir um prato grande de arroz e feijão no almoço. Então o ideal é sempre quebrar com uma refeição com fontes de gordura, por exemplo, ovos mexidos, por exemplo, as castanhas, por exemplo, abacate, nozes. Então, assim que ele deve ser quebrado, para depois ir introduzindo mais essa refeição. Isso otimiza os benefícios do jejum. Então, existem vários protocolos de jejum, de 12 horas, 14 horas, 16 horas, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Então, tudo isso é bem individualizado. É interessante se você conseguir realizar, sim, uma vez na semana, quebrando esse jejum de uma maneira saudável. E, principalmente, quebrou o jejum, dê atenção a todas as outras demais refeições do seu dia. Então, cuide do seu almoço, cuide do seu lanche da tarde. Então, continue dando essa atenção no estilo de vida saudável. Mas muitas pessoas, por exemplo, um paciente diabético, alguém que controla a glicemia no sangue, eu não acho interessante fazer esse jejum, porque muitas vezes vai acabar quebrando o jejum e a glicose que abaixou, vai dar aquele pico depois. Não é tão interessante nesse caso. Alguém que busca hipertrofia muscular, se fizer um jejum, não que irá perder massa magra, mas essa pessoa ela precisa ingerir várias calorias no dia, um consumo alto de proteína. Então, estando em jejum, ela terá um espaço menor para incluir tudo que ela precisa. Então, vai acabar dando até almoçando muita quantidade, dando aquela sonolência depois do almoço, ou precisando consumir uma quantidade muito grande parte do treino e treinando com a sensação de mais peso, acabando prejudicando a performance. Então, tudo isso deve ser avaliado. Alguém que ama fazer café da manhã, então, igual a ouvinte havia comentado no início do programa, eu não vou falar já de cara para já iniciar o jejum intermitente, porque muitas vezes tem tantas coisas para melhorar na rotina que não vale a pena já tirar algo que é o favorito do dia, pensando que ainda tem que cuidar mais do final de semana, incluir mais proteína, tem outras coisas antes. Então, tudo isso deve ser avaliado, mas se for possível, é uma estratégia interessante, 1, 2 vezes na semana. Bem feito. A Sônia Rinaldi de Perdiz está aqui acompanhando o programa. Adoro me alimentar bem no café da manhã. Costumo me alimentar no café da manhã, inclusive com cereal, granola e coloco até nozes. Quem mais aqui? Como eu tenho 67 anos, no almoço como bem. Agora no jantar já costumo comer leve, porque gosto de controlar o peso. Não sei quem que mandou essa mensagem, a Magê vai ajudar a gente aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar do jantar, hein? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a última refeição do dia. A Denise Corrochano disse que prefere o pãozinho com manteiga, café com leite, mamão e maçã. Um café da manhã normal, segundo ela aqui. A Ana mandou mensagem, adoro as ideias que estão sendo dadas pela Tainara. Eu tenho o hábito de comer frutas, ovos, aveia, café com leite no café da manhã e às vezes algumas variações, né? Aqui também ela pede o Instagram da doutora para ter a ajuda dessas opções de cardápio variado. Daqui a pouquinho a gente passa os contatos aqui da Tainara Gotardi, que está conosco no Plantão Médico Bandeirantes de hoje. O Leonardo Ferreira, ele tá aqui da freguesia do Ó, disse que trouxe já a marmita dele, com salada de tomate e cebola, não é? Tá aqui também mandando mensagem. A Loreta Bellini do bairro de Santana, adoro toda manhã comer bananas com aveia, é uma delícia, diz ela. E tem o pessoal do nosso YouTube, a Alice, Pedro e Samuel, não sei se é Alice, se é o Pedro, se é o Samuel, mas está todo mundo aqui. A Mirelle Alves também está perguntando sobre os óleos vegetais, vamos falar já, daqui a pouquinho. Milton Goya, o Francisco, não é Francisco, é Francisco Ferreira de Oliveira, a Cleusa Muniz, o José Roberto Michinchiotti, é isso? José Roberto, um abraço para você, obrigado. João Batista Gomes da Silva e a Elis Freitas, que faz aniversário hoje. Parabéns, viu, Elis? Felicidades, muitos anos de vida, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência de sempre. E a Maria Diva Pina também aqui conosco. Agora, vamos com calma, Tainara, porque tem muitas dúvidas, né, dos nossos ouvintes. Além do jejum intermitente, que você já explicou, já falou bastante, tem muitos aqui ouvintes, a gente vai tentar até selecionar aqui uma delas, porque muitos perguntando sobre a questão do leite, né? Acho que foi o Jairo Brandão de Ribeirão Pires, ele quer saber sobre o leite pasteurizado. O pessoal no YouTube tá perguntando se o leite de aveia substitui a aveia, se o leite é o vilão. O que a gente pode falar agora sobre o leite, hein, Tainara?
O leite, ele pode ser um vilão quando não consumido de uma forma correta. Por exemplo, alguém que tem intolerância à lactose é alguém que não produz a enzima lactase no corpo, então não tem essa enzima no organismo, e essa enzima que vai fazer a digestão da lactose, que é o que é muito presente no leite, em todos os derivados de leite, mas principalmente no leite líquido. Então, para essa pessoa, o leite ele pode ser sim um vilão, porque se você não consegue digerir bem a lactose, você vai levar o teu organismo a um grau maior de inflamação. Isso vai prejudicar o intestino. A maioria das pessoas que têm intolerância à lactose e não cuidam, elas ou vão ter constipação intestinal, ou elas vão ir no banheiro várias vezes por dia, então elas vão ter o intestino solto. Isso não é interessante porque você não vai ter uma absorção boa das suas vitaminas, dos seus minerais, de boas fontes de carboidrato. Então, tudo isso vai atrapalhar e nós temos hoje em dia muito estudado o quanto o nosso intestino é importante pra gente. O nosso intestino, além de absorver tudo, é ele que é a nossa barreira intestinal que impede a entrada de patógenos, de toxinas. Tem uma conexão intestino-cérebro muito grande que dessa questão dos neurotransmissores, muito dele, da serotonina, por exemplo, que é um neurotransmissor do bem-estar, é produzido no intestino, então afeta até questão de desordens mentais, estresse. Então, sim, nesse caso, o leite ele pode ser um vilão. Porém, nós temos a opção do leite sem lactose nesses casos, que eu gosto de utilizar de uma forma moderada, porque o leite sem lactose, ele é sem lactose, mas porque ele contém a enzima dentro. Então, não é ideal, recomendado de ter sempre na rotina nesses casos de intolerância. E para quem digere muito bem os derivados de leite, tanto o leite líquido, quanto o iogurte, quanto o whey protein, por exemplo, concentrado, que é a proteína do leite, não tem o porquê excluir da sua alimentação se é algo que você gosta. Então, nós podemos colocar sim nas quantidades certas, mas dependendo do seu objetivo, pode ser interessante ter mais na sua rotina ou ter menos. Então, o que vai falar se é bom ou é ruim é o teu objetivo. Por quê? Muitas mulheres têm anemia, a mulher ela tende a ter esse ferro baixo. Você consumir alguma carne vermelha com ferro, ou ter a fonte de ferro na sua refeição e consumir o derivado de leite em seguida, que teria o cálcio, isso vai fazer com que a absorção do ferro seja menor. Então, não é interessante nesse caso. Alguém que não tem um quadro de intolerância à lactose, mas tem algum quadro que gere mais inflamação no corpo. Por exemplo, o lipedema, que hoje em dia vem sendo muito estudado também, que ele é um grau de inflamação em alguma região específica da mulher. Então, também não é interessante esses elementos que tendem a levar mais uma inflamação. Então, também não é interessante nesse caso. Ou alguém que tem algum tipo de alergia e ainda não conseguiu descobrir de onde vem essa alergia. Então, quanto mais inflamado estiver o organismo, quanto melhor uma absorção, também melhor. Então, nesse caso, também é uma opção que pode ser inclusa, mas teríamos opções que agregariam mais, que seriam mais nutritivas. Aí alguém que ama leite, ama o iogurte, não tem nenhum quadro de intestinos, de inflamação, então super a gente poderia incluir todos os dias na rotina, seja na forma do leite em uma vitamina, seja na forma do iogurte misturado com frutas pela manhã, seja um queijo Minas, um queijo ricota, que é um queijo mais magro com pão de manhã, por exemplo, não haveria problema nenhum em consumir. A Maria Diva Pina pergunta aqui se pode juntar, se há problema em tomar leite com iogurte juntos. Existe algum problema? Não, né, doutora? Não existe. Tem uma receita muito conhecida que é o overnight, onde é misturado o iogurte e às vezes também é misturado com leite. Pequenas quantidades, né? 100 gramas de iogurte para 100 ml de leite. E não só isso, é misturado também as frutas, ou fruta in natura, frutas secas, aveia, granola. Então, e a chia é uma receita que você mistura à noite e deixa pelo menos 8 horas na geladeira. Então, ele fica super gostoso, super nutritivo, de acordo com o que você colocou, e é utilizado essa mistura. Então, é uma opção que pode estar na rotina. O Agnaldo tá adorando aqui o papo, ele tem 65 anos e está cursando agora nutrição, olha só. Ele diz que está com uma tendência de substituir o açúcar e diminuir o carboidrato. O Guga de Ribeirão Pires quer saber sobre a refeição à noite. Né? A gente vai tocar aqui uma mensagem dos nossos ouvintes de áudio e a gente já vai agora falar sobre a última refeição do dia. Danilo, bom dia. Parabéns pelo tema. Como sempre, é absolutamente relevante. Eu gostaria de perguntar para a doutora a que horas, para quem quer manter o peso, para quem tem má digestão à noite, a que horas é recomendável a última refeição? E se é
viável para a saúde comer uma fruta leve às 10 horas da noite. Delmira de Santos, muito obrigada, viu? Obrigado, viu, Belmíria? E aí já aproveito e emendo a dúvida do Guga de Ribeirão Pires, que era justamente, né, a manga com leite à noite se faz mal. Vamos colocar tudo então no mesmo pacote, Tainara? Obrigada pela participação de todos vocês. E o ideal sempre é consumirmos a última refeição do dia pelo menos 3 horas antes de dormir. Então, se você vai estar dormindo às 10 horas da noite, então puxar 3 horas a menos seria o ideal dessa última refeição. Não é interessante consumir nessa última refeição alimentos que tenham uma digestão lenta. E quando nós falamos em alimentos que têm uma digestão lenta, são tantos alimentos que realmente demoram para fazer a digestão, por exemplo, as carnes mais pesadas, a carne vermelha, por exemplo, tem uma digestão mais lenta, alimentos muito ricos em farinha, muita quantidade, também vão ter uma digestão mais lenta. Então, cuidar desse alimento, principalmente o tamanho da porção, porque às vezes o alimento não vai ter uma digestão lenta. Por exemplo, o arroz não tem digestão lenta, mas uma quantidade enorme, ele vai acabar prejudicando sua digestão. Cuidar com isso. Sobre a manga com leite, não existe nada realmente que indique que não é interessante essa mistura, acaba sendo mais um mito que nós temos. Porém, também não é interessante às 10 horas da noite se você for dormir às 11 horas. Então, cuidar com esse horário. E também é interessante na refeição, principalmente sendo a última refeição do dia, fazer uma refeição um pouco mais completa. Então, uma refeição que tenha fibras, pode ser as folhas legumes, pode ser uma porção de semente. Então, principalmente as folhas legumes seria o ideal. Eu sempre acho mais interessante consumir comida à noite do que lanche. Então, algumas pessoas acabam substituindo o que seria um jantar por só um pedacinho de pão, por só um bolinho, e isso acaba não agregando valor nutricional. Isso vai fornecer as calorias, talvez até as calorias que você precise, mas não é algo que é nutritivo para o seu organismo, para você ter uma boa disposição, uma boa energia no dia seguinte. Então, o ideal seria um prato de legumes cozidos com os ovos mexidos, ou uma salada de folhas verdes com atum, com frango em cubos, ou fazer realmente uma porção menor, como se fosse do almoço, mas em menor quantidade, por conta da qualidade do sono, com peito de frango grelhado, com arroz, com uma salada. Então, essa sempre seria a melhor opção. E sobre a fruta, que também foi perguntado sobre consumir à noite, não há problema em consumir uma fruta à noite, somente cuidar com o horário e, de preferência, frutas que têm uma digestão melhor. O abacaxi é uma fruta que é muito digestiva. Ele contém bromelina, que é uma enzima digestiva que ajuda na digestão dos alimentos. Então, uma estratégia super interessante para a noite. O mamão, ele contém papaína, então também é uma fruta muito interessante para consumir após jantar ou à noite, porque também é uma enzima digestiva. A maçã, a pera, também são frutas mais leves de serem consumidas. Então, não precisa ser alguma fruta específica, mas priorizando por essas, você consegue ainda mais resultados na sua saúde. A Yara Batista de Santos está feliz da vida, porque ela disse que segue aqui, né, as refeições exatamente como a Tainara está sugerindo aqui, dando, né, algumas dicas. E, perdão, você sabe, Tainara, que essa questão da refeição à noite, não é? A diferença entre jantar e lanchar é cultural, né? Porque tem países, acho que como o Brasil, que costumam ter ali um lanche rápido ali, um misto quente, um pão na chapa, ali um pãozinho só à noite, ou uma sopinha. Perdão, e tem países que costumam realmente fazer aquela refeição mais pesada à noite, né? Isso é cultural, mas então, para a saúde, né, para a qualidade de vida mesmo, seria adequado, mais acertado, fazer uma refeição mais leve, mas ainda assim com comida de verdade, é isso? Assim você vai conseguir um aporte maior no seu organismo de nutrientes, mais saciedade. Então, é mais interessante uma proteína de mais qualidade para você não perder massa muscular. Então, acaba sim sendo mais interessante. Mas em casos onde, às vezes, até o hábito, né? Assim como o país influencia, a criação influencia, a rotina de sempre influencia. Então, se você nunca teve esse hábito de consumir algo mais de qualidade à noite, como, por exemplo, a comida, é possível substituir por uma vitamina, é possível substituir também por um carboidrato mais leve, como o pão, a torrada, o biscoito de arroz. Nesses casos de reeducação alimentar, mas incluindo daí uma proteína. Então, aquela pessoa que ela veio consumindo somente um pão francês à noite com manteiga. Eu vou fazer pequenas trocas. Eu vou incluir primeiro uma proteína mais magra, que forneça qualidade,
Então, seja um queijo Minas, um queijo cottage, um queijo ricota. Aos poucos, a gente pode, para fornecer mais saciedade, trocar o pão francês por pão integral, ou nós podemos manter o pão francês, mas incluir uma cenoura ralada, um alface, um tomate, que também incluir mais fibras de uma outra forma. Aos poucos, conseguimos incluir, então, um frango em cubos, um frango desfiado. Então, é possível, sim, não ser comida à noite e ser saudável, mas aí com algumas adaptações. A Mirelle Alves, não consegui repassar aqui a pergunta dela, me desculpe, Mirelle, mas agora sim, vamos lá. Ela quer saber em relação aos óleos vegetais, né? Que tem toda uma polêmica envolvendo aos óleos vegetais. A tua opinião, Tainara, sobre isso e o que usar para substituir? Principalmente a quantidade. Muitas vezes nós acabamos nos prendendo a qual óleo que seria o melhor, mas o mais importante, se você tem muito costume de consumir determinado óleo por muito tempo, primeiro cuide a quantidade. Então, não adianta utilizar um óleo de coco, por exemplo, que tem bastante benefícios para a saúde, mas aí vai lá e consome muita quantidade, porque a caloria é o mesmo. Enquanto 1 grama de carboidrato ou de proteína tem 4 calorias, 1 grama de gordura, que seriam óleos, tem 9 calorias. Então, se nós vamos pensar em 5 gramas de óleo, então já acaba somando uma grande quantidade. Por isso que é tão recomendado essa questão de utilizar o mínimo possível só para grelhar o alimento, então só para ter o suficiente para nós fazermos o preparo daquela refeição. Entre os tipos de óleo, o azeite de oliva e o óleo de coco, eles vão fornecer um pouquinho mais de benefícios para a nossa saúde. Então, eles vão ter seus nutrientes, eles vão ter o benefício para o nosso organismo, mas tem a questão da temperatura. Então, como o alimento ele vai ser feito em uma alta temperatura, um pouco desses benefícios eles serão perdidos. Então, isso acaba todo o alimento, quanto mais por não somente os óleos, mas a cenoura, por exemplo, uma cenoura in natura, ela vai ter mais nutrientes do que uma cenoura que foi cozida, mais ainda do que uma que foi cozida e refogada. Então, quanto mais processado o alimento, mais ele vai perdendo suas propriedades. E também tem a questão da quantidade. Então, prefira esses, mas principalmente use com moderação. Mais ouvintes aqui participando do nosso Plantão Médico Bandeirantes, hoje conversando com a Tainara Gotardi, que é nutricionista. A gente está falando sobre alimentação saudável, sobre qualidade de vida, já falamos sobre o café da manhã, falamos sobre o almoço, falamos também sobre a última refeição do dia, o jantar, passamos pelo jejum intermitente, tiramos as dúvidas sobre leite. A Nelly Melo tá aqui sintonizada, a Ruteli Alves, brigadíssimo aí todo mundo que tá mandando mensagem aqui também pelo meu Instagram. Maria Fátima tá chegando agora, o André também, Samir, todo mundo aqui sintonizado. E ainda tem aqui pelo WhatsApp o Sérgio. O Sérgio é da Avenida Jabaquara, é isso, Sérgio? Ele disse, deixa eu entender aqui a mensagem dele, peraí. Desde a pandemia, adotei o hábito antigo do japonês, de almoçar de manhã em vez do café, lanche e frutas no almoço e jantar normal à noite. O que você acha disso, Tainara? É a pergunta aqui do Sérgio. Sérgio, eu te entendo. Adivinha o que foi o meu café da manhã hoje? Arroz e carne moída. Eu entendo, Sérgio. Nós temos muita cultura aqui do Brasil, realmente, de comer o pão de manhã. Então, nós temos, sim, esses hábitos. Mas o importante é nós fazermos uma refeição completa, principalmente, que foram aqueles exemplos que nós colocamos pela manhã. Então, a proteína com uma boa fonte de carboidrato. Então, não há um problema em você consumir o café da manhã, uma refeição mais reforçada com folhas, legumes, com uma porção boa de proteína, mas principalmente se atentando a essa proteína. De acordo com a sua rotina, tem refeições que seriam melhores em determinados horários. Por exemplo, você fazer uma refeição muito pesada de manhã, por mais que seja saudável, como se fosse um almoço, mas você tem o seu treino, sua atividade física 40 minutos depois. Aí seria mais interessante fazer uma refeição mais leve e depois fazer a sua atividade física e depois consumir essa refeição maior. Mas se não é o caso, é uma opção que não há problema em fazer. E não há problema também fazer um almoço mais leve e depois jantar. Então, só cuidando, por exemplo, no almoço, as frutas. O ideal seria, junto a essas frutas, ter uma fonte de proteína. Quanto mais nós fracionamos a proteína durante o dia, mais nós conseguimos estimular a síntese proteica muscular. Então, uma das minhas especialidades é a nutrição esportiva, então levo isso muito em consideração, porque o músculo, ele vai determinar quantas calorias nós vamos gastar por dia, ele vai determinar a nossa força, não somente agora, mas ao longo da vida, nossa longevidade. Nós tendemos a perder músculo com o tempo. Então, esse espalhar a proteína ao longo do tempo é muito importante ao longo das refeições do dia. Então, incluir no seu almoço, seja um shake de whey,
whey, que é a proteína do leite, seja incluir 2 ovos, seja só polvilhar nessa fruta uma dose de whey, ou consumir junto uma salada e uma carne magra, então vai continuar sendo leve também. Então, atenção com isso seria interessante, mas não é um problema. Tem aqui o ouvinte dizendo o seguinte: aqui na Ásia, que é onde ele mora, né? Culturalmente, o café da manhã tradicional é uma refeição parecida com o almoço, com pratos como arroz, carne, proteína e legumes, verduras, mas em porções menores que no almoço. E é comum comer arroz no café da manhã. A Cida Luzumira tá pedindo para eu trazer uma água aqui. Já tô com a minha aguinha aqui, viu, Cida? Mas peço desculpas, mas enfim, um acesso de tosse aqui, mas é alérgico, tá tudo bem, mas já tô com a minha aguinha aqui, viu, Cida? Obrigado pela preocupação. A Marildes de Santos. Danilo, bom dia, adorando aqui o plantão médico. Poderia perguntar para a Tainara se podemos tomar vermífugo de 6 em 6 meses para limpar o organismo, principalmente o intestino? Existe isso, Tainara? Existe, Danilo, é algo que vem sendo muito comentado na área da saúde. E a área da saúde, ela tem diversas áreas. Nós temos, igual você havia comentado no programa passado, temos a medicina integrativa, nós temos outras linhas da medicina, quanto também na nutrição. Nós temos a nutrição esportiva, temos a nutrição funcional. E tem uma das linhas da área da saúde, tanto na nutrição quanto na medicina, que trabalham muito com essa parte, mas isso envolve muito mais a parte médica. Então, não é algo que eu, como nutricionista, prescrevo aqui no consultório para os meus pacientes. Eu sempre indico para eles como eu trabalho com os meus pacientes na parte de intestino. Como Nutri, eu prescrevo a suplementação de probióticos, que são bactérias boas que nós temos no nosso intestino. Então, nós temos bilhões de bactérias no intestino, tanto boas quanto ruins. O que nós fazemos é o que vai reger essas bactérias. Quanto mais nós temos um estilo de vida saudável, consumimos fibra, água, então, nós vamos nutrindo essas bactérias, é como se fosse uma plantinha. Nós damos o que ela precisa para germinar, nós hidratamos ela e, consequentemente, nossa microbiota, ao longo do prazo, ela vai melhorando a qualidade. Enquanto o estilo de vida ruim, álcool, excesso de medicamento, gorduras ruins, vai aumentando as bactérias ruins. Então, eu gosto de trabalhar nessa parte de modulação intestinal, cuidar da microbiota intestinal dos meus pacientes. Eu gosto de reduzir alimentos que atrapalhem a digestão, porque influenciam na saúde intestinal. Eu gosto de incluir alimentos que melhoram a digestão, incluir chás também que auxiliam na digestão, incluir polifenóis na rotina, por exemplo, na cúrcuma, no gengibre, o cacau 100%, são alimentos que são fontes de polifenóis que também ajudam na saúde intestinal. Mas essa parte eu sempre indico para ir em algum médico de sua confiança e avaliar com ele essa possibilidade. Dá tempo ainda a gente registrar mais algumas participações aqui. O Ângelo do Vigo de São Carlos. Por favor, pergunte para a Tainara qual o prejuízo para a alimentação, para a dieta, consumir líquido junto com a refeição. Isso é uma pergunta interessantíssima aqui do Ângelo, Tainara. Sim, Danilo, essa é um hábito também de muitas pessoas, muitas vezes por questão de criação, muitas vezes por realmente gostar da bebida. Principalmente quando nós pensamos em emagrecimento, eu digo emagrecimento porque é um objetivo de muitas pessoas, da maioria das pessoas, então não é interessante porque normalmente vai vir a bebida com algum teor de calorias mais alto. Então, ao invés de você consumir uma laranja depois, você vai tomar às vezes 5, 6 laranjas e um copo de suco, ou até mais. Então, tem toda essa questão. Normalmente, bebidas na refeição, se não for o suco, que daí vai ter esse aporte maior de calorias, muitas vezes também o açúcar adicionado, se for refrigerante, daí é pior ainda. Então, vai ter muita química, muito conservante, então não é interessante. Também temos a questão que nós, por comportamento alimentar, nós tendemos a consumir mais alimento, além da nossa saciedade, se nós estamos bebendo algo junto. Então, consumiu aquele prato de almoço completo, mas aí está tomando líquido junto, quando viu, acaba repetindo mais, consumindo mais quantidade, isso também influencia. E tem uma questão também fisiológica do nosso corpo. Então, sempre que nós tomamos muito líquido com a refeição, o nosso estômago ele vai realmente dilatar mais, porque é a mesma coisa que você tomar muito líquido em qualquer outro horário do dia, mas junto com a comida do almoço acaba sendo mais ainda. E nós tendemos a isso. Quanto mais fazemos refeições maiores ao longo do dia, o nosso corpo ele vai se acostumando com esse volume maior de refeições. E quanto mais nós fazemos refeições menores ao longo do dia, também. Tanto que, por exemplo, alguém que passou pelo emagrecimento reduziu o volume de refeições. Essa pessoa tem dificuldade de voltar a consumir aquele prato grande de comida que consumia antes, somente por esse
treino fisiológico realmente do corpo, a gente vai adaptando o nosso organismo. Então, por esses motivos, eu não recomendo. Se for consumir algo durante a refeição, sempre priorizar por água, água com gás, que também não é um problema, água com limão, o limão ele é até digestivo, então ele vai trazer esse benefício. Quem gosta de chás pode fazer um chá gelado de hortelã, por exemplo, que a hortelã também ajuda na digestão, o boldo auxilia na digestão. Então, se for consumir, priorize essas bebidas que vão trazer benefício ou não irão trazer prejuízos. Tome só o suficiente para você conseguir comer sua refeição, o suficiente porque você gosta, mas não exagere. Então, não é algo que precisa ser totalmente excluído se você cuidar do tipo da bebida, mas não que precisa estar na sua vida. Ô, Tainara, de água com gás, com relação à água com gás também, né? Já vi vários vídeos aí na internet, nas redes sociais, pessoas que falam que faz muito mal, que você deve parar, que não é igual à água natural, não é? Mineral, enfim, e outros que não tem problema nenhum. Pra gente esclarecer aqui, né? O que você pode falar sobre água com gás? Água com gás, ela não vai ser exatamente igual a água normal, a pura, porque ela vai ter o gás adicionado. Então, eu não gosto de considerar o que o meu paciente precisa, o que você precisa consumir de água por dia, pensando na água com gás. Então, de acordo com o seu peso, nós temos uma conta do que seria o ideal pela hidratação. São 35 ml por quilo de peso. Então, multiplicando o seu peso por 35, você vai saber o quanto que você deveria consumir. E essa porção de água necessária para o seu corpo, eu gosto de utilizar somente com água pura, então mesmo. Água com gás, por ter o gás adicionado, não vai causar nenhum prejuízo para a sua saúde, então pode ser inclusa na sua rotina, mas inclua de uma forma extra, além do que você precisa consumir. Na reta final aqui, queria agradecer o Newton Aires Santista de São Vicente pela audiência, a Maria Neliane Dias, a Maria Cristina Escanholo, Sérgio Silveira, Margarete Oda, todo mundo que mandou mensagem participando aqui conosco, Heleno Souza, e fiquei devendo os contatos, né, da Tainara Gotardi, que o ouvinte pode ali ter acesso a outras informações, as dicas. No Instagram é Tai, com H, Tai Gotardi, Gotardi com 2 T's, @Tai Gotardi no Instagram, e ali tem as lives, os vídeos e dicas, né, práticas ali para uma alimentação saudável e equilibrada. Tainara, brigadíssimo pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, bom final de semana para você, viu? Obrigada, Danilo, pelo convite. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada pela participação de todos e quero todo mundo colocando as dicas em prática. É isso aí, obrigado, Tainara.